Fala pessoal, tudo bem? Eu queria conversar com vocês um pouquinho, meditar um pouquinho com vocês na palavra de Deus sobre o profeta Jonas, algo que nós estudamos ultimamente e um livro que traz vários ensinamentos para nós sobre a vontade de Deus, sobre como Deus age em favor dos homens e como nós muitas vezes falhamos na nossa missão quando nós devemos fazer algo e sermos parecidos com Deus, mas nós fazemos exatamente o contrário, nós não nos parecemos com Ele. O livro do profeta Jonas, diferente de outros profetas ali do Antigo Testamento, como por exemplo Isaías, Jeremias, ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele conta uma história e muitos ainda acreditam que não seja uma história real, mas seja uma alusão, seja uma alegoria que Deus usou para provar um ponto, para explicar um ponto. Porém, essa base assim, ela não é fundada porque o próprio Jesus Cristo usa o exemplo de Jonas quando ele diz assim: da mesma forma que Jonas ficou 3 dias preso dentro daquele peixe, eu também vou ficar lá. Então, fazendo uma alusão aos 3 dias que Jesus permaneceria morto antes de ressuscitar. Então, Jesus não usaria o livro do profeta Jonas se ele não tivesse a certeza de que isso realmente aconteceu. Então nós podemos crer que o que aconteceu com Jonas não é uma história de ficção, não é uma parábola, mas é algo que realmente aconteceu. Jonas foi engolido por um grande peixe, Jonas viu várias coisas sobrenaturais acontecerem e isso realmente é literal. E se você pegar o livro do profeta Jonas, ele é bem curto. E apesar dele ter 4 capítulos, ele é bem rápido de se ler. Acho que a gente pode e consegue em alguns minutos entender pelo menos o contexto geral do livro, a mensagem que Deus traz para cada um de nós. Então, assim, se você nunca leu a história, eu vou fazer um resumo dela para vocês e nós tentarmos retirar o mais importante, lições para a nossa vida diária, para as práticas do nosso dia a dia. Então o livro começa dizendo para nós que Deus dá uma ordem, logo nos primeiros capítulos aqui, Deus dá uma ordem para Jonas dizendo assim: olha, vai até Nínive e prega contra aquele povo, contra aquela cidade, e diga para eles que eles têm que se arrepender e mudar, senão eles serão destruídos. Mas no momento em que Deus dá essa ordem a Jonas, Jonas faz exatamente o contrário. Então ele procura fugir de Deus, indo exatamente para o lado contrário, dizendo, ele pega um barco e foge dirigindo-se para Tarsis, que ficaria no sentido oposto daquilo onde Deus o tinha mandado. Então nós vemos aqui uma ordem de Deus e sequentemente uma desobediência da parte de Jonas quando ele diz assim: não, Senhor, eu vou para outro lugar. E no momento em que ele está no barco, essa história é bem conhecida, mas um forte vento começa a soprar, o mar começa a se agitar e os marinheiros começam a se desesperar, cada um começa a orar para o seu Deus, mas o Jonas, o nosso crente da história, ele está exatamente dormindo lá nos porões do navio. E vendo que Jonas dormia e esses homens, sem entenderem o que estava acontecendo, eles vão lá, cutucam Jonas, chamam Jonas e falam para ele assim: Jonas, como é que você pode estar dormindo sabendo de tudo que está acontecendo aí? Levanta e ora para o teu Deus, para que quem sabe ele salve a gente dessa situação desesperadora. Primeira coisa que a gente pode aplicar na nossa vida. Muitas vezes, mesmo achando que eu sou muito crente, ou que eu sou muito melhor do que outras pessoas, eu vou passar por uma situação onde um não crente, alguém que conhece Deus muito menos do que eu, que tem um relacionamento muito mais distante do que eu tenho, venha me dar uma bronca e me falar assim: cara, vai orar, vai buscar teu Deus. Olha como a gente pode chegar a um ponto de se achar muito perto de Deus, mas na verdade está dormindo. Então, 2 coisas que também é interessante aqui, você vê que o pecado, apesar de, nós vamos ver aqui, que Jonas acreditava fielmente em Deus, ele sabia quem era Deus, mas o pecado, a desobediência gera um afastamento, faz com que Jonas vá para exatamente o lado contrário da vontade de Deus, e é isso que o pecado faz comigo e com você todos os dias. O pecado nos distancia de Deus, o viver pecaminoso vai trazendo para nós um distanciamento e vai trazendo para nós uma indiferença.
pode ver que Jonas ele não estava preocupado mais com a situação, com o mar revolto, com o barco que ia afundar, mas ele estava dormindo, ele não estava nem aí. Então, quer dizer, o pecado, tanto na vida de Jonas quanto na nossa vida, também gera um esfriamento. Quando a gente para de se importar, para de se preocupar se a gente está fazendo a vontade de Deus ou não. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, os marinheiros, eles lançam sorte para ver quem Deus aponta que seja o responsável por tudo aquilo, e Deus, na sua soberania, faz com que caia exatamente sobre o culpado realmente. Então eles falam assim para Jonas: Jonas, quem é você? E aí ele se declara crente, e é verdade. Ele diz assim: eu sou hebreu, filho do Deus, servo do Deus que fez os céus e a terra, o mar. Então ele sabe quem é Deus, ele se declara. E eles dizem assim: então o que a gente deve fazer para que a gente seja salvo? E ele fala: olha, para vocês serem salvos, vocês têm que me jogar no mar. É necessário que eu seja sacrificado. E aí eu olho para isso e vejo como isso aponta para o próprio Jesus, para o sacrifício dele. Porque a palavra de Deus diz para nós que o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, alguém precisaria morrer para que essa situação fosse resolvida. E Jonas fala: eu vou ter que morrer para que vocês possam viver. No momento em que Jonas diz que precisa morrer, esses homens não fazem isso de pronto. Eles não jogam Jonas no mar, mas eles tentam resolver a situação. Então lá nos versos, mais ou menos no verso 11, verso 12 e verso 13, eles vão dizer que os homens eles se esforçaram, eles tentaram remar até a terra, tentaram resolver a situação por eles mesmos. Mas isso traz para nós também outro ensinamento: nós não podemos lidar com a situação do pecado, com o problema do pecado na nossa vida sozinhos. Nós não temos capacidade de nos justificar, nós não conseguimos nos salvar. Nós precisamos da ajuda de Deus. Então esses homens tentaram, mas não conseguiram. Da mesma forma que se eu achar que eu sou salvo porque eu sou obediente, porque eu cumpro as leis, na minha própria justiça, eu não vou ser salvo. Porque eu não sou capaz de cumprir e de seguir todas as leis fielmente, da forma com que Deus nos fala para fazer. Mas então eu preciso da graça e da misericórdia de Cristo na minha vida, que quando eu falho, mas eu peço perdão, eu me redimo com Deus, Ele me perdoa e me justifica e me leva de novo à presença do Senhor. Então eu preciso de Deus, não adianta remar sozinho, você não consegue se livrar do fardo do pecado sem a ajuda de Cristo na sua vida. Quando eles jogam Jonas no mar, o mar instantaneamente é cessado, a calmaria volta a acontecer, os ventos vão embora e tudo volta numa boa, e vem um grande peixe, que a Bíblia não diz qual espécie é, também tanto faz, engole Jonas e ele fica lá dentro por 3 dias. Dentro da boca do peixe, dentro do estômago lá do animal, você vai ver no capítulo 2 inteiro de Jonas a oração dele, que é uma oração de reconhecimento, de desespero, de clamor ao Senhor, mas de reconhecimento do seu erro e de que Deus é o Senhor da sua vida. Então ele diz: olha, o Senhor me trouxe da vida, de volta da sepultura. Quando minha vida já estava se apagando, eu me lembrei de ti, a minha oração subiu a ti, e agora o que eu prometi eu vou cumprir fielmente. Então ele se arrepende e ora a Deus. E a sequência da história, logo no capítulo 3, no começo, diz que Deus então ele faz com que o peixe vomite Jonas na praia. Assim que Jonas cai na praia, Deus imediatamente fala para ele: olha, acho que você não entendeu direito, não ouviu direito da primeira vez, então eu vou falar mais uma vez para você. Vai até Nínive e fale contra eles, pregue sobre aquilo que eles estão fazendo, fale para eles se arrependerem e mudarem, ou eles vão ser destruídos. Jonas, como não era bobo, como qualquer um de nós, ele não queria voltar para de novo, talvez para um outro peixe ou morrer de uma vez. Ele fala: não, agora eu vou. E ele vai. Mas a gente percebe que Jonas vai, mas ainda não vai com muita vontade. Ele não queria a salvação dos ninivitas. É interessante nós entendermos por quê.
quando nós sabemos a razão dele. Nínive era lugar de homens de exércitos muito terríveis, muito maldosos. Eles praticavam atrocidades quando eles venciam batalhas, guerras, levavam as pessoas como escravos, matavam os homens cruelmente. Então era um povo cruel, um povo ruim, um povo que era inimigo do povo de Deus. Então Jonas não queria que esse povo fosse salvo. Da mesma forma que muitas vezes a gente não quer falar de Deus para determinadas pessoas, não quer que determinadas pessoas sejam salvas ou alcançadas, porque a gente quer que elas paguem, porque a gente quer que elas recebam a justiça pelo que elas fizeram, a justiça que nós estamos decretando para ela, sendo os seus carrascos, né? Nós sendo carrasco dessas pessoas, nós às vezes desejamos que elas paguem por aquilo que elas fizeram e por aquilo que elas merecem, ao nosso ver. É a mesma coisa que acontece. Então, o discurso dele, enquanto ele entra na cidade, percorre a cidade durante um dia, ele só falava assim: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Foi só essa a pregação dele, mas a missão do cristão é justamente essa, é pregar aquilo que Deus mandou. Jonas não tinha capacidade de convencer os ninivitas, aqueles homens maus, aquelas mulheres perversas, ruins, do pecado deles e da necessidade de mudança. Ele não tinha essa capacidade. Da mesma forma com que nós não temos capacidade de convencer ninguém do seu erro, nós não temos capacidade de entrar na cabeça de alguém, fazer ele virar crente, virar cristão, mas o nosso papel não é esse. Jesus não disse assim para nós: olha, vão por todo mundo e convençam as pessoas do Evangelho, vão por todos os lugares convertendo as pessoas ao Evangelho de Cristo Jesus. Não. Jesus diz assim: vão por todo mundo e preguem o Evangelho, falem de Deus para todas as pessoas, ensinando tudo aquilo que Jesus ordenou. Então o nosso papel é pregar o Evangelho, o nosso papel é jogar a semente, mas quem dá o crescimento, a própria palavra de Deus nos diz, é o próprio Deus, é o Espírito Santo que convence do pecado, não somos nós, mas nós precisamos levar a verdade do Evangelho às pessoas. Jonas faz isso, ele só fala, e quem vai convencer eles é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, que aí nós vimos aqui no final do capítulo 3, você pode ler aí na sua casa. No final do capítulo 3, todo o povo, incluindo o rei, eles falam, eles creram em Deus, proclamam um jejum e se vestem de panos de saco, que significava um reconhecimento, uma humilhação pelo seu erro. Então a primeira coisa que acontece aqui é o arrependimento, e sem arrependimento não há salvação. Mas além do arrependimento, existe um outro elemento que o rei diz assim, o próprio rei deles fala assim: deixem os seus maus caminhos e a violência. Não basta só o arrependimento, porque o arrependimento real, ele gera mudança de vida, ele gera mudança de atitudes. Então ele diz: parem de fazer o que vocês fazem, não façam mais aquilo que vocês faziam de mal, e pode ser que Deus se arrependa e mude e não destrua todos vocês. Então o arrependimento, a conversão, a mudança de vida salvam aquele povo, porque eles creram em Deus e essa crença, a fé deles gerou salvação. Não porque eles mereciam, não porque eles fizeram algo digno de receber, mas porque eles foram alcançados pela graça maravilhosa de Deus, da mesma forma com que nós não fizemos nada, nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. Percebe como é a mesma coisa, como tem um caráter messiânico aqui, a compaixão de Deus, a graça de Deus pelos povos, da mesma forma com que ele age hoje? Então é isso que acontece. Então, aí a palavra de Deus diz assim para nós, no verso 10 do capítulo 3, que tendo em vista que eles fizeram e abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vale só lembrar que esse arrependimento de Deus não é porque Deus errou e se consertou, porque Deus não erra e nem se arrepende dessa forma, mas esse arrependimento está ligado, essa palavra, a origem da palavra está ligada à compaixão. Então a ideia aqui é de que Deus se arrependeu da maneira que ele iria tratar o pecado daquele povo. Então ele muda de ideia de como ele trataria aquele povo. Ele iria tratar com morte,
mas agora, segundo a mudança que eles provaram, Deus agora vai tratá-los com graça e com misericórdia e vai salvá-los. Então a forma com que Deus tratou eles foi modificada por conta do seu arrependimento e da sua conversão. Então quando Jonas vê isso, ele fica maluco, ele fala: Senhor, tira minha vida, eu imploro, para mim é melhor morrer do que viver. Esse é o mimimi nosso de cada dia. É quando a gente fala: ai Senhor, eu não mereço isso que está acontecendo. Olha, as pessoas que não são crentes, meu vizinho aqui, que nem vai no culto, ele está sendo abençoado e eu estou passando por essa dificuldade, por essa terrível provação na minha vida. Ai, eu quero morrer. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia Deus aprovando esse tipo de comportamento dos seus filhos. Deus promove guerreiros, Deus promove filhos fortes. Por isso que Deus, tanto para ele, quanto para Elias, que pediu a mesma coisa, tanto para outros profetas do Antigo Testamento e apóstolos e discípulos do Novo Testamento, Deus sempre forja homens fortes e valentes. Ele diz assim: olha, seja forte e corajoso, eu vou estar contigo, para com isso, para de chorar, você não tem nem motivo para isso, eu que estou aí, eu que vou te suster, eu que vou te manter de pé. Então para com isso, para de reclamar, para de se desanimar, para de pedir sua morte. Eu quero você trabalhando para mim, eu quero você levando a palavra de Deus a outras pessoas. É assim que Deus trata o mimimi, é assim que Deus trata o vitimismo. Deus não gosta disso nas nossas vidas. Deus quer que a gente olhe para o problema, não duvide dele, não duvide da soberania dele sobre todas as coisas, mas sejamos fortes e corajosos e que na nossa provação a gente possa levar a palavra de Deus, levar a verdade de Deus para as pessoas, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então Jonas ele sai da cidade e se senta e fica olhando. Parece que até com vontade de que Deus mande um fogo, destrua todo mundo, mata todo mundo, ainda com isso no seu coração. E aí no final do capítulo 4 vai dizer que ele se esconde ali num lugar, constrói um abrigo para ele se esconder do calor, do vento muito quente, e Deus durante a noite faz crescer uma planta ao lado dele, e essa planta o protege. Então ela traz um refrigério, traz um refresco para ele, porque protege do sol, protege do vento, e ele se sente confortável e feliz. Mas da mesma forma que Deus faz essa planta ela crescer, Deus também manda um bicho, uma lagarta, que vem e come a planta, devora a planta, e aí o sol vem e o vento bate forte novamente e quente na cabeça de Jonas, e mais uma vez ele fala: Senhor, eu prefiro morrer. E aí Deus fala assim para ele: você tem um motivo para estar tão irado? Jonas fala: eu tenho até vontade de não ficar vivo mais, eu prefiro morrer. E aí Deus dá uma lição para ele através desse exemplo. Ele fala assim: olha, você tem compaixão de uma planta que você nem fez crescer, nem foi você que fez, nem foi você que plantou, mas fui eu que criei e ela morreu porque eu quis que ela morresse. Agora você tem compaixão dessa planta, mas você não tem compaixão dessa cidade onde milhares e milhares de homens e mulheres vão perecer se eu não agir com misericórdia sobre a vida deles. Então a frase final do capítulo 4, que é o final do livro do profeta Jonas, ele traz o grande ensinamento da carta, a grande questão que fica para nós, a grande conclusão e aplicação que nós temos que fazer na nossa vida. Nós devemos ser vingativos como Jonas, ou misericordiosos e cheios de compaixão como Deus foi. Porque a carta de Jonas ela é um paralelo entre o desejo de vingança de Jonas contra a misericórdia e a compaixão de Deus pelos homens, a vontade que Deus tem de que todos sejam salvos. Então que nós possamos olhar para esse texto, entender a soberania de Deus, porque Ele é soberano e poderoso sobre todas as coisas, sobre o vento, sobre o mar, sobre os grandes peixes, sobre os povos. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas o mais importante, Deus é compassivo. Deus tem compaixão. Ele teve compaixão daqueles marinheiros, salvou todos eles da morte. Ele teve compaixão de Jonas, porque deu para Jonas uma segunda chance, assim como Ele dá para nós uma segunda chance. Ele é compassivo com os ninivitas, com esse povo que não merecia, que era mau, que era inimigo do povo de Deus, assim como a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e mesmo assim Deus nos amou e foi compassivo e misericordioso com a gente. Então o livro de Jonas, a mensagem principal para nós é que nós podemos crer
confiar e descansar que mesmo não merecendo, Deus nos ama, nos quer nos salvar e tem o desejo de que nós nos aproximemos dele e vivamos com ele em paz, porque ele é o nosso Deus e espera que a gente entenda que nós somos família e povo dele. Que essa palavra de Deus possa te abençoar. Se você puder transmitir ela para outras pessoas, eu acredito que o livro de Jonas traz grandes ensinamentos para nós, para a nossa fé, para que a gente seja mais maduro na nossa caminhada. Deus abençoe a sua vida.